Olá, muito boa tarde. Programa Mais Saúde. Hoje, um dia muito especial que vai receber um convidado que toda vez que eu pergunto para vocês qual foi a matéria que vocês mais gostaram aqui do programa Mais Saúde na rádio, vocês citam aquele dos ovos. Então, nós estamos recebendo novamente o protagonista, né, dessa matéria maravilhosa, que é o professor Juarez Calegari, que já está conosco aqui na linha. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. E como é que tá aí Porto Alegre? Frio? Está frio aqui. Então, professor, conta um pouquinho para o nosso público quem é o professor Juarez Calegari. Bom, eu me formei lá pela URGS, aqui do Rio Grande do Sul, Sim. Universidade, né, Pública. E aí, isso foi em 61. Né? Eu pertencia àquela sociedade, na época, de neuropsiquiatria. Depois ela se dividiu em duas. Se dividiu em neurologia e psiquiatria. Não é? Mas eu tinha pegado muita experiência nas reuniões de neuropsiquiatria. Que interessante. Veio até um grande neuropsiquiatra de São Paulo, professor Lefebvre. Sim. Né? E ele, então, aprendi coisas maravilhosas com ele. Né? E depois eu me interessei por aquela parte que eles trabalhava com crianças. Uma experiência maravilhosa com crianças. E aí eu me dediquei a essa neuropsiquiatria infantil. Interessante. Apesar da divisão por direitos, né, que não é retroativa a lei, eu fiquei com o direito de praticar isso. E aí fundei o pronto-socorro infantil, talvez o primeiro do Brasil, pronto-socorro infantil de Porto Alegre. Sim. E fui responsável técnico, diretor. E aí eu tive a oportunidade de ver uma coisa importante sobre doença mental. O asmático, ele tinha um problema, não é, com o casal, né? Inclusive na Argentina descobriram que os ferrocarriles, que eles chamam, que trabalhavam à noite, e outras profissões que trabalhavam de noite, a mãe sofria um pouco de privação de estímulo social do marido. Olha. E é uma das causas fundamentais do estresse que está acontecendo agora. Exatamente. Então, o resultado, né? Porque tinha experiência com ratos, né? Tirava o rato da gaiola, dava uma surra, comparava com o rato, media o estresse comparado com o rato, e tu, digamos, deixava na gaiola. Sim. Não é? E, claro, tinha outro rato que tu tirava para dar carinho. Aquele tinha menos estresse. Depois, o que tinha menos estresse era o outro que levava uma surra. Uau. E o terceiro rato, aquele que ficava na gaiola, não se surrava ele, era o que tinha o máximo de estresse. É meio parecido com o que está acontecendo hoje com o confinamento. Olha! Né? Tem um fator psicossocial aí, de privação de estímulo social, psicossocial. Não é? E ao mesmo tempo, que é o mesmo que o Wagner Gataz aí de São Paulo, que veio lá do Instituto Max Planck, e descobriu que privação de estímulo social é a principal causa de Alzheimer. Junto com o quê? Falta de lítio. Ele dando lítio e estímulo, ambiente rico de estímulo social, ele revertia início de Alzheimer, né? Que massa! Um trabalho maravilhoso do Instituto de Psiquiatria de Pesquisa da USP, da Universidade de São Paulo, feito por ele, né? O Gataz, né? Então, isso aí, voltando para lá, eu já tinha aprendido lá com os argentinos essa coisa de que o obeso era porque a mãe, então, ansiosa, ela socava a criança de alimento, tinha medo de perder aquela criança. Quando tinha privação do marido, que dormia de dia e não falava com ela, né? Sim. E de noite ele estava fora, né? Trabalhando noturno. Resultado, essa criança fazia asma. Olha. A asma tem a teoria dos 4 As do autismo. A asma, ela visa e depois vem as outras coisas, distúrbio de atenção, depois o TID, depois o Asperger e depois o
Alzheimer, o autismo grave, a teoria dos 4 As. Olha. Né? Então, vendo que essa doença mental de hoje, a privação tem por aí. Então, eu passei depois a trabalhar não só com a criança, mas com a mãe da criança. Perfeito. E depois trabalhar com o marido. E aí, como eu lecionei na universidade, na PUC, 6 anos e meio, quase 7, não é? Lecionei teorias e técnicas psicoterápicas. Sim. E envolvia 2 anos de terapias não freudianas da personalidade. Nossa, professor. Tem umas 15 teorias no Brasil. Eu, então, estudava digamos, a eficiência em termos de resultado dessas terapias comparada com a freudiana. E aí verifiquei que essas eram superiores. Então, nos estágios de 200 horas, que tinha também na formação de psicólogos, eles podiam escolher ir para meu consultório para aprender terapia de casal e de família. Olha. Então, aqui até tem a psicoclínica da família, que era uma psicóloga que fundou isso com o marido, que foram meus alunos. Olha. Né? E fizeram estágio comigo. Essa psicoclínica da família tem até hoje. Fantástico. Então, eu perguntei, como é que está, né, há uns anos atrás, poucos anos? Ela diz, disparado o seu método, olha, que é o da Karen Horney. Karen Horney escreveu um livro, Neurose e Desenvolvimento Humano. Como é o nome da autora? A luta pela autorrealização. Desculpa, professor. É uma obra-prima, que agora tem até 3 testes ali, que confere aqueles testes com os testes do livro do William Walsh, lá dos Estados Unidos, chamado Poder dos Nutrientes. Tem uma correlação, então, entre o correlato neural, bioquímico, nutricional, com o correlato de distúrbio de personalidade dos testes de Karen Horney. Que incrível! Então, eu fiz, uma psiquiatria ortossistêmica, quer dizer, baseada em bioquímica, da teoria essa, não é, do Carl Pfeiffer, que é o professor do William Walsh. E ao mesmo tempo fiz essa terapia com enfoque sistêmico, porque envolvia também não só a Karen Horney, que fala em conflito íntimo central, um problema intrapsíquico, né, entre o consciente e o que seria o verdadeiro eu para ela, e o inconsciente, né, que seria a parte automática nossa, né, e então ensinava dissolver esse conflito. E ao mesmo tempo ensinava a teoria de Gregory Bateson, que inspirou no mundo mais de 40 tipos de teoria familiar, todas derivadas da teoria da ecologia mental de Gregory Bateson. Nossa, ecologia mental. E fala em que a maior causa de estresse grave que leva à esquizofrenia e que tem hoje uma semelhança com o autismo e com o Alzheimer em muitos aspectos bioquímicos, isso a gente pode ver pelos exames do Great Place, que eu represento no Brasil. Eu sou o conselheiro científico e que inclusive no início a gente assinava diplomas, né? Agora não precisa mais, é uma variedade muito grande, né? E que o Great Place me delegou esse título de diretor científico aqui dos congressos, né? Sobre digamos, medicina, né, para a prevenção de doenças mentais, né? Medicina integrativa para a saúde mental, que se chama. Então, essa experiência, eu estou já, agora vai ser o 4º congresso, o ano que vem, né? Quando vai ser? Esse ano não houve. Vai ser quando? Que é em São Paulo. Vem um psiquiatra, todos os anos vem um psiquiatra da Clínica Mayo, Luiz Cage, né? Professor. E ele então deu um elogio para o meu filho, que estava também dando palestra. E o meu filho depois me comunicou, olha, o que ele disse, meu pai, que o teu método de pesquisa científica, na opinião dele, é o melhor método do mundo para a gente evitar as mentiras que existem hoje, falando em nome da ciência. Exato. Tá? Então, existe muita mentira, né? De maneira que hoje a gente tem que ter cuidado. Quando se fala
em base científica, a maior parte das entidades hoje, aquelas que o nosso querido Cícero falou, elas estão, digamos, usando a palavra método científico, quando na verdade aquilo não é científico. É verdade. Eles são vítimas de uma manipulação sutil, não é, que existe para vender vacinas em vez de promover a resistência interna. Exato. Né? Então, o que acontece? Né? Lá nos Estados Unidos, né? E depois no Japão, foi feita experiências de medir durante 19 meses a questão da resistência do organismo versus, assim, o ambiente, a carga viral. Né? Carga viral. Então eles mostraram o seguinte, que quando tu está com medo, né, o medo baixa o natural killer. Olha. Que aquela adrenalina lá, aquela adrenalina ali produz cortisol e aquilo funciona como imunodepressor e cai natural killer, que nos protege de vírus, né, doença por vírus, e nos protege de doença por câncer. Então veja que a quarta onda vai ser, além disso, né, a gente sabe que num congresso lá de psicossomáticos na Europa, não é? Azratian, um pesquisador russo, ele enfraqueceu o cérebro, né, de animais, descorticando, tirando o córtex cerebral. E aí notou que quando tirava o córtex cerebral, tu injetava germes para infectar aquele animal sem poder cortical, que é uma coisa que a adrenalina faz, ela destrói o poder cortical, como o cortisol, né? Destrói. Então, o resultado, esses animais, quando tu injetava a mesma quantidade de germes, eles pegavam a infecção com mais facilidade. E quando tu pincelava com alcatrão a pele para produzir câncer, eles pegavam com mais facilidade. Olha só. Então, tá vendo que é um triângulo aí, né, de predisposição a doenças, que é doença mental, que seria essa quarta onda, produzida pelo medo, pelo confinamento. Exato. Né? E ao mesmo tempo, essas outras duas coisas lá, de aumentar o surto, vai ver, de vírus, né, porque caiu a vitamina D. Né? 3 meses. 3 meses. E ao mesmo tempo o surto de câncer. Olha. Porque o doutor José Felipe, eu falei com ele, e ele deu razão, ele deu razão, ele é meu amigo, eu dei aula lá. Doutor Juarez. Até o livro dele. Doutor Juarez, por favor. Ele cita o meu nome lá nas receitas para depressão, que agora, com o avanço da ciência, a gente pode ensinar mais coisas. Ai, que bom. É que eu vou falar sobre ovo caipira. Não, calma. É o seguinte, professor, nós estamos assim, à sua disposição em relação ao tema. Nós vamos fazer vários programas com o senhor. Então, eu acho que é muito produtivo mesmo que esse primeiro programa, que vai ser nesse momento mais curto de meia hora, que nós estamos nessa fase, né, de pandemia, então o programa Mais Saúde mudou de horário. Antigamente ele era do meio-dia a 1h, então nós poderíamos falar 1 hora seguidas. Mas com a pandemia, a Canção Nova, que eu acredito que o senhor conheça, né? A Canção Nova é uma televisão voltada justamente, e a rádio, para todo o processo de espiritualidade das pessoas. Então mudamos a nossa programação para uma programação mais oracional, aí que as pessoas estão ficando em casa. Então, Mais Saúde nessa fase da 1h30 às 14 horas. Então nós vamos fazer assim, nós vamos continuar esse assunto que está maravilhoso, e a gente termina esse primeiro programa com esse tema, porque, professor, é perfeito. Quer dizer, 3 meses confinados, sem tomar um sol, um terrorismo em cima desse vírus, que temos que nos preocupar, mas tá uma coisa assim que parece que é o fim do mundo. O que o senhor acha? Perfeito. Né? Achei uma excelente estratégia. Então, professor, o senhor falou do doutor Felipe. Eu queria demais depois que o senhor me passasse o contato com ele, porque eu acho que é um dos grandes nomes que nós temos também na nossa ciência, o senhor não acha? Eu, inclusive, disse que ele
ele por 2 vezes mereceria o prêmio Nobel. Olha que assim como, claro, o nosso querido Coimbra. O Coimbra convenceu ele chegou à conclusão que a recomendação que ele dizia e que eu falei num programa bem anterior, que ele não convinha ficar muito tempo com a vitamina D acima de 30, mas ele disse isso muito tempo. Sim. Porque ficando acima de 30, sem monitorizar outras variáveis, sim, ele poderia dar câncer de pâncreas. Olha. Agora, ele dizia assim, olha, a argumentação com os 80 funções que tem a vitamina D, essa descoberta da ciência, sim, isso, ele otimiza 80 funções, né? Isso. E essas funções, quando elas combinam, formam uma explosão combinatória muito superior à explosão combinatória das 7 notas musicais que dá todas as músicas. Olha. Então é uma coisa fantástica, realmente, né? Verdade. Então, ele concorda que pode tomar acima de 35, inclusive a vitamina D, e o mínimo é 34, de acordo com o doutor Coimbra. Então, há uma integração das duas visões, porque ele é a maior autoridade em câncer. Ele merece um prêmio Nobel, porque ele está nos Estados Unidos, o livro dele, ele apresenta casos que os oncologistas aqui não tinham, que não tinha cura. E ele, inclusive, na revista de oncologia oficial, admitiram o trabalho dele. Significa que tem boa base científica. Com certeza, com certeza. Então, ele é um orgulho para o Brasil, que nem o do professor Coimbra. E que nem o senhor. Que é outro que merecia. Eu disse que tu merecia prêmio Nobel aí. Mas eu acho que tu já merecia antes, quando ele pegou e usou glucana com vitamina C, e as duas coisas baixaram para 6% os casos de morte em UTI. Ele que foi um dos fundadores de UTI no Brasil. Olha. E ele escreveu um livro sobre isso, enorme. Né? Professor. E ele então baixou para 6%, e as mortes em UTI por politraumatismo, né, que é acidente de trânsito, era 66%. Quer dizer, ele baixou de 10 vezes. Nossa. O índice de morte. Né? Agora imagine invalidez também. Também. Né? Olha que coisa importante. Professor, o senhor falou que ele juntou com a vitamina C alguma coisa que eu não ouvi anteriormente. Glucana do shiitake, maitake, aquela coisa toda. Glucana, tá, ok. A beta-glucana não da... que aumentava a imunidade, essa dupla. Mas é a beta... com isso, e antioxidante. Sim. Então, tu vê, hoje a teoria do prêmio Nobel, aquela que ganhou o prêmio Nobel com mais 2 pesquisadores, a Elizabeth Blackburn, escreveu o livro O Segredo Está nos Telômeros. Isso. Ela diz que a causa de todo adoecimento, envelhecimento e morte precoce é diminuição de telômero. Mas para existir diminuição de telômero, tem três mecanismos que aumentam e formam uma bola de neve, os três, um reforça o outro. E quais que são? É o estresse oxidativo, que gera inflamação e vice-versa. Quanto mais inflamação, mais estresse oxidativo. E esses dois produzem resistência insulínica. Então, esse trio é que gera adoecimento, envelhecimento e morte. E, portanto, produz o hardware maligno de dor, temor, rancor. Facilita muita dor, temor, rancor. Isso. Já há 5.000 anos se chamava lá na Índia dor mental, a depressão. Temor, que é a resposta automática. Quanto mais tu tem, tendência à depressão, mais tu tem descarga de adrenalina e facilidade de sentir medo. Olha. E ao mesmo tempo, descarga de noradrenalina no sangue, que faz tu produzir raiva e também cortisol. Olha só. Então, que é um imunossupressor, E com isso, facilita haver inflamação quando a dose é excessiva, sai da dose ótima.
Sim, e eu lembro tanto de um texto que o Dr. Felipe ele escreveu, que a inflamação era a peste bubônica do século XXI. Não sei se você chegou a pegar esse texto dele, mas isso há muitos anos atrás. Outras coisas fantásticas. Exato. Por exemplo, olha que coisa importante que ele me disse agora numa conversa uns 3 dias atrás. Que a gente conversa, de 10 em 10 dias nós combinamos se falar para se atualizar, não é? Que bárbaro. Então, ele me diz o seguinte, ele me chama meu grande amigo, tá? Ai, que delícia. Eu também considero grande amigo. Bom, então, ele me diz o seguinte, sabe o que eu faço? Uma das coisas mais importantes nessa época, BCG. Eu fui investigar o Dr. Hartmann, lá da Alemanha. Sim. Ele é professor de 2 universidades lá, né? Ele diz assim, olha, todo mundo fala sobre essas viroses, mas não está se lembrando que o planeta, todos os anos, morre 8 milhões com tuberculose. Então, veja a importância do BCG, porque muita coisa aí de pulmão, e quando cai o natural killer pelo medo, também cai a imunidade no pulmão para pegar, inclusive, tuberculose. E pegar outras infecções no pulmão. Então, agora no inverno, aqui no sul, o que mais morre é gente com problemas pulmonares. E tu viu já o doutor Coimbra dizendo, né, que tem muita morte aí, pulmonar também, né, por falta de vitamina D. Né? E além disso, ele está usando, né, no primeiro livro dele, ele enfatiza muito essa questão da vitamina C com glucana também. Agora, essa perdão, professor, essa é a beta-glucana, porque tem a beta-glucana. Isso, é a beta-glucana. Mas tem elas dos cogumelos, que é no caso dessa, mas tem também das leveduras. As duas são boas? Também. Tá, então as duas aumentam o sistema imune, né? Isso. Perfeito. E ele tem no livro dele, o primeiro livro dele é 50 anos depois, ele fala nisso já, não é? E no segundo livro, esse sobre câncer, que já foi publicado nos Estados Unidos, ele tem para cada substância, ele tem um capítulo inteiro mostrando as propriedades daquilo, como pode ajudar no câncer. Eu quero esse livro. É uma obra-prima, viu? Tá. É uma obra-prima. Eu vou comprar, eu nem sabia desse livro, professor. Por isso que a gente tem que conversar. Eu sou conversa de 10 em 10 dias, né, com o professor Felipe, para o senhor se atualizar. Eu acho que eu vou precisar pelo menos conversar uma vez por mês para o senhor também me atualizar na literatura. Professor, e o que vai ser agora? Porque, olha, nós estamos com essa flexibilização aqui em São Paulo, mas as coisas, na verdade, não mudaram muito, né? E eu não sei se eu mandei também para o senhor aquela live que eu fiz com o professor Enio Alves da Silva Júnior, que não sei se o senhor conhece. Ele é a maior autoridade nossa, assim, das nutricionistas de segurança alimentar. Quando a Anvisa precisa fazer alguma portaria, é com ele que ele se orienta. E ele estava falando coisas muito interessantes, que é a tal história, a gente vai precisar cuidar da nossa imunidade, não é verdade? Sim, sem dúvida. Bem, pessoal, esse assunto tá ótimo, não pode parar aqui. Eu convido a todos para nós seguirmos amanhã com esse tema. O professor Juarez Calegaro já se colocou à disposição. E então eu dou o meu até amanhã no próximo Mais Saúde.